Você não decide os seus resultados, você decide os seus hábitos e os seus hábitos decidem os seus resultados. Eu acredito piamente nisso porque quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, a gente fala de desenvolvimento de negócio, de algum modo muito fácil a gente traçar nossas metas, nossos objetivos, nossos resultados. Onde está o problema? Geralmente o problema está na execução, na prática, nos hábitos, porque são eles que nos conduzem para aquilo que a gente quer. Qualquer coisa diferente disso, na boa, eu não acredito. Eu entendo que todo resultado é produto de uma série de ações, um planejamento que eu montei. E obviamente um planejamento ele fica muito mais fácil quando eu tenho bons princípios, quando eu tenho muitos bons hábitos já bem pré-estabelecidos para mim. Então, nos últimos anos, analisando não só a minha jornada, mas a jornada de várias pessoas que eu conheço, que tiveram muito sucesso, não só nos seus negócios, mas nas suas vidas pessoais, esse ponto de você conseguir ter essa clareza de mudar os seus hábitos para você mudar seus resultados e você conseguir realmente se manter firme, se ater àquele plano que você traçou, né, aqueles novos hábitos que você traçou e que você sabe que vão te conduzir para onde você quer, são realmente o diferencial e é onde boa parte das pessoas não estão dispostas a ir. Né? A maioria das pessoas querem ficar na boa, por assim dizer, elas querem ficar realmente sem movimentar ou sem ter que mexer em absolutamente nada que tire elas daquela zona de conforto ou daquele lugar mais conhecido de onde elas estão. E trazendo um outro ponto aqui que eu acho tão importante quanto a gente mudar os nossos hábitos, mas que de algum modo até antecede isso, é a gente conseguir realmente fazer uma boa leitura da realidade, a gente conseguir ter uma boa compreensão da realidade, porque quando nós temos uma boa compreensão da realidade, a gente consegue fazer bons planejamentos, esses bons planejamentos eles requerem mudanças de hábitos para hábitos melhores e aí a gente consegue realmente atingir tudo aquilo que a gente consegue, que é obviamente possível, tá? Então, trazendo mais uma vez para um contexto até mais específico, num contexto onde a gente tem uma própria empresa, onde a gente vende produtos e a gente quer vender esses produtos para cada vez mais pessoas, cobrando cada vez mais caro, se eu não tenho essa compreensão fiada da realidade, se eu não tenho bons hábitos, hábitos de negócio mesmo, hábitos enquanto empresário, enquanto pessoa, um vendedor que seja, dificilmente vou conseguir chegar lá. A todo instante eu vou estar lutando entre as coisas que são reais, o que é o possível, e o impossível, o irreal, aquilo que realmente eu acredito que vai acontecer num golpe, num lance de sorte. E aí vem a parte, mais uma vez, uma parte dura, onde muitas pessoas não querem tocar, não querem conversar, não querem falar. Né? E você pode observar, muitas vezes na sua vida você não atingiu exatamente o que você esperava ou o que você queria, justamente por isso. Porque você criou uma espécie de blindagem da realidade. Você se blindou daquilo que parece ser incerto, daquilo que parece ser muito diferente do que você acredita, daquilo que parece ser, enfim, muito difícil de fazer ou que você realmente não domina. Quando você se blinda, você olha só para o mundo de uma forma extremamente otimista e é um otimismo infundado, você tende a tomar más decisões, você tende a fazer maus planejamentos e você tende a ignorar as mudanças de hábitos necessárias para que você atinja seus resultados. Tá vendo como uma coisa é ligada na outra? Não tem como a gente desvincular de forma alguma o resultado de uma mudança de hábito ou bons resultados de um planejamento ruim ou no limite de uma compreensão ruim da realidade. Acredito piamente que aquelas pessoas que têm muito sucesso, seja lá no que elas puderam fazer, elas realmente têm uma capacidade de leitura muito grande da realidade, elas têm uma predisposição muito grande a mudar hábitos. Né? Em algum momento da minha vida, eu fui um pouco mais cheinho, eu tive um pouco menos de massa magra, massa muscular. E para mim ficou muito claro naquele momento que se eu quisesse ser um cara mais forte, se eu quisesse ter uma forma melhor, eu teria que, sobretudo, agir como uma pessoa que é mais forte, que está mais em forma antes mesmo de ser. Eu teria que incorporar os hábitos, não só os hábitos alimentares, mas uma rotina e os hábitos de atividade física, uma mentalidade de quem, enfim, realmente se importa com o seu corpo antes mesmo de ter esse corpo que eu desejava. E isso foi fundamental para que eu pudesse persistir ao longo de meses, ao longo de anos, buscando a forma ideal que eu me achava, que eu achava que eu queria ou que eu buscava. O mesmo serve para qualquer outro contexto, o mesmo serve para venda. Né? Se eu quero vender bem, se eu quero vender mais, se eu quero vender mais caro,
eu devo desenvolver uma boa compreensão da realidade, planejar e mudar meus hábitos para que isso seja possível. E falando de vendas, muitas vezes a gente está falando de mudar absolutamente tudo, não só a forma como a gente se veste, mas a forma como a gente fala, a forma como a gente pensa, sobretudo a forma como a gente ouve as pessoas e como a gente entende as pessoas que estão do outro lado, para que eu pare de projetar as coisas que eu acho que elas querem e comece a ouvir e escutar realmente o que elas querem, porque a partir disso eu consigo montar exatamente boas ofertas, eu consigo montar um bom discurso de vendas, eu consigo me apresentar de forma adequada para que aquela venda aconteça com mais frequência, cada vez mais caro. Qualquer coisa diferente disso é você forçar a barra, qualquer coisa diferente disso é você tentar persuadir ou, enfim, enganar as pessoas, e aí é uma escolha sua, né? Se você quer fazer isso, você acha que esse é um caminho mais fácil, e realmente muitas vezes vai com tudo. Mas tem um grupo muito grande de pessoas, e eu me incluo nele, de que não, a gente quer realmente fazer as coisas da forma certa, agregando o máximo valor possível, né? E para isso a gente sabe que a gente tem que sair da zona de conforto. Não dá para a gente ter, pessoal, resultado fora da média, acima da média, resultado financeiro, resultado de desenvolvimento pessoal, uma boa família, se você se contenta em fazer as mesmas coisas de sempre. Inclusive, essa é uma das definições de insanidade, é esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas de sempre. Isso é loucura. Só que no mundo de hoje, onde está todo mundo maluco, onde tem um monte de gente falando uma série de besteiras, isso se tornou normal, né? Acredito mesmo que se eu não estudar, eu acredito mesmo se eu não tiver mais atenção, se eu não conseguir ter uma compreensão melhor da realidade, muitas vezes das minhas incapacidades, eu vou conseguir alcançar um resultado fora da curva porque o mundo me adora, porque Deus gosta de mim e porque as coisas vão acontecer simplesmente porque eu estou aqui aberto ao universo que as coisas aconteçam. Viagem. Viagem, isso é loucura. Então, se você está no grupo das pessoas que não querem ceder essa loucura, se você está no grupo de pessoas que querem realmente fazer a diferença, que querem mudar seus hábitos, se desenvolverem para terem outros tipos de resultado, aí sim, você leva tudo isso que eu falei em consideração nesse vídeo e você vai ver, não ao longo de dias, muitas vezes ao longo de meses e anos, que seus resultados vão aparecer. Eles vão ser maiores e não só isso, eles serão consistentes. Isso que é o mais importante. Combinado? Então, essa é a ideia desse vídeo, é isso que eu queria trazer para você. Nesse canal eu pretendo falar não só sobre desenvolvimento pessoal, mas também sobre vendas, sobre negócios e como você pode se desenvolver. Não só ganhar mais dinheiro, não só pessoalmente, mas de forma integral, que é isso que eu acredito. Não dá para a gente desvincular o pessoal do profissional, não tem como. A gente tem que crescer os dois de forma contínua e consistente e os nossos resultados eles serão frutos desse crescimento e dessas mudanças que nós fazemos aí dia após dia. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no meu canal e compartilhe com alguém que você acha que pode se beneficiar por meio desse conteúdo.